Graça e paz, meus amados, irmãos queridos, quero agradecer a todos os nossos seguidores aí, dizer que eu estou muito feliz no dia de hoje, né? Hoje é o dia que eu encontrei um grande amigo, né? Um servo de Deus, o Júnior, né? Um dos maiores barbeiros que temos aqui em Ferraz de Vasconcelos. Estou feliz não só por isso, mas por saber que a palavra do Senhor e as profecias a qual foram citadas há muitos anos atrás estão se cumprindo, né? Em um vídeo atrás eu tinha comentado que sobre os vícios, sobre as entidades inimigas a qual usam essas pessoas, né? Esses usuários de drogas. E quero dizer que tanto eu como este servo a qual estou falando é uma dessas pessoas que usava muita também química na época que eu usava. Mas nós não viemos aqui para poder falar disso, e sim da libertação a qual Jesus tem nos dado constantemente. A Bíblia nos ensina, tem uma passagem lá em Efésios que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo a forma de Deus, não teve Deus como usurpação, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante a homens. Irmãos, eu venho dizer para vocês que Jesus, ele quando veio para a terra, ele veio em 100% homem, 100% Deus. Ele tinha os poderes da onisciência, onipresença e onipotência, mas ele deixou de usar estes atributos para lhe mostrar para nós que tem como você seguir o padrão da excelência divina aqui na terra. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. O que nós viemos dizer com isso? Que nós somos servos e dependemos de Cristo para ter esta salvação. E esta salvação a qual buscamos. Alguns sabem da situação que é um dependente químico, né? E essa situação, nós olhamos para fotos antigas e fotos recentes e vemos uma transformação muito grande. E este é o homem a qual Deus também, né? Ele veio hoje aqui, ó, para cortar o meu cabelo, né? Deu um talento muito legal mesmo, adorei, né? Deus enviou ele aqui para poder falar comigo também através da palavra. E este é o servo a qual grande Deus tem feito obras na vida dele. Graça e paz, igreja. Quero dizer a você que para Deus, enquanto houver vida, há esperança. E eu orava muito pela vida do Marciel, pois nos encontrávamos cativo, até mesmo pelo rei Nabucodonosor em nossas vidas, aonde este rei da época nos aprisionou nos nossos vícios e nos deixou à mercê dos seus afazeres, trabalhando no seu palácio, muitas das vezes como escravo do vício, onde nós tínhamos um contato, onde nós olhávamos para o rei, mas não podíamos vivenciar aquilo que o rei vivenciava na sua época. Então este rei Nabucodonosor, ele nos aprisionava dentro da Babilônia, onde nós éramos ali aprisionados por muitas coisas que existiam dentro de nossas vidas. Eu e o irmão Marciel vivemos nessa escravidão do pecado, onde nós nos encontrávamos aprisionados pelo rei Nabucodonosor. Mas a palavra de Deus, ela também nos dá ensinamento que mesmo escravo na Babilônia, no cativeiro ao qual vivíamos, o Senhor, ele tem esperança, porque muitas das vezes Deus, ele levanta um profeta para falar com as nações. E nessa época eu já começo a entender dentro da própria palavra, dentro do rei Nabucodonosor, que Deus levantou Daniel na primeira ida, quando Nabucodonosor invade Israel e leva ali um pouco do povo. E depois na segunda ida de Nabucodonosor, agora ele vai levar o profeta Ezequiel, um dos profetas maiores, onde agora Ezequiel vai estar ali situado perto do rio Quibar, aonde ele vai montar uma escola de profetas. Então eu tiro da vida de Ezequiel e da vida de Daniel, que eram contemporâneos, distantes, mas da mesma situação e da mesma época, que vivenciavam as entradas e saídas de Nabucodonosor, levando o povo de Deus cativo, até mesmo para mostrar que eu e você, se nos distanciarmos do Senhor, se deixarmos de adorarmos, de glorificar o Santo dos Santos e estarmos mais próximo deles, é na mão de Nabucodonosor que vamos nos encontrar cativos, seja pela droga, seja pela prostituição, seja pelo álcool, seja pela mentira, seja pela falsa profecia, seja por o que seja. É nas mãos de Nabucodonosor que Deus vai permitir que você esteja sitiado,
humilhado e colocado aos pés do rei da época, que atua também nos dias atuais. Mas o Senhor, ele levantou os profetas para dizer para mim e para você, assim como está fazendo na vida do meu irmão Martins, que há libertação, há restituição, e o povo foi sarado, o povo foi resgatado pelo próprio Senhor, através da vida de Daniel, através de Ezequiel e através de muitos outros profetas que o Senhor menciona na Bíblia. O que o Senhor quer que nós estejamos adorando, glorificando, estejamos mais próximos deles. Muitas das vezes eu olho também para o livro de Ageu, aonde o povo estava distante do Senhor, aonde o povo deixaram de fazer para Deus e começaram a fazer para si. Começaram a comprar roupas, começaram a colocar dinheiro no saquetel furado, aonde não é para se acrescentar. E eu também já tiro mais um ensinamento, que nós devemos buscar o reino dos céus e as suas justiças, para que verdadeiramente possamos viver, que as demais coisas serão acrescentadas. Oh, glória. Hoje as coisas elas têm sido acrescentadas na minha vida, na vida deste homem, Marcial Martins, o evangelista Martins, que é conhecido hoje como um profeta do Senhor, aonde Deus tem levado. Este homem, ele abriu a porta do salão dele, acreditou no meu talento, acreditou na minha força de vontade, e mesmo na dificuldade, quando nós estávamos juntos, a palavra de Deus também ela estava conosco, porque ele diz assim: ide pelos quatro cantos do universo, pregai a todo espírito que tem fôlego, mas não ide só, ide de dois, porque se um cair, o outro levanta. E quantas vezes ele caiu, Deus me usou para levantar. E quantas vezes eu caí, Deus usou ele para me levantar. Também diz a Bíblia, na palavra do Senhor, pode um cego guiar outro cego? Na verdade, nós não éramos cegos, na verdade, nós éramos desobedientes, filhos da desobediência, aonde nós estávamos servindo ao Deus da mentira, estávamos sendo os filhos de Satanás, mas o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos, limpou o nosso coração, entrou com o seu poder, aonde ele nos soprou, como soprou também no livro de Ageu, ele soprou o Espírito de Deus sobre a nossa vida, e ele nos encheu de glória e de poder para que nós reconstruíssemos a nossa cidade. Por isso que quando Deus fala lá no livro de Ageu, de capítulo de número 2, quando ele fala que a honra da segunda casa será maior do que a da primeira, significa que nós tínhamos destruído o nosso templo espiritual. Nós tínhamos deixado de adorar e glorificar Ele. Nós deixamos aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu no ventre de nossas mães para fazer a vontade dEle e começamos a fazer a nossa vontade. Agora Deus vem no capítulo de número 2 dizendo que a honra da segunda casa será maior do que a da primeira. Isso significa que Deus estava na primeira. E agora na segunda ele vai estar muito mais forte do que ele estava na primeira. Porque nós reconhecemos que ele é o Senhor. Sem ele nada somos, sem ele nada podemos fazer, sem ele não temos direção. Ele é a nossa bússola, ele é a nossa saída. Conhecereis a verdade vos libertará. Marcial Martins, fico muito feliz, meu amigo, de poder estar com você, de poder ver você crescendo. E o que depender de mim, eu vou ajudar, sabe por quê? Quando ele estava sumido, quando ele estava na terra de Lodebar, onde ninguém se lembra, onde ninguém reconhece, aonde diz, tem alguém em Lodebar? Existe alguém lá? Será que o rei quer ir fazer o que em Lodebar? Mas quando Davi ele dá uma ordem para ir em Lodebar, ele já sabe que Mefibosete está lá. É o menino das pernas tortas, porque quando sua mãe viu que o exército entrou na cidade, ela largou aquele menino, por isso as pernas deles ficou do jeito que estava. Mas eu quero te dizer que mesmo com as pernas tortas, Mefibosete, ele acreditou que lá em Lodebar Deus enviaria um homem de Deus. Chega lá Davi e pega ele e leva ele para o palácio. Porque eu quero te dizer que Deus está colocando está colocando ele, e você que vai ver esse vídeo no palácio, para poder se deliciar nos manjares do rei. O rei eterno, não o rei terrestre. Glória a Deus. O rei está voltando, glória a Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus, amém?